Olá, sou Carlos Malho e esse é o Legislativo do Futuro. A participação cidadã é uma das mais importantes ferramentas para o pleno exercício da democracia. A atuação das pessoas indo às urnas, escolhendo seus candidatos, cobrando e monitorando as ações dos políticos representa uma parcela da participação. Vamos conhecer mais sobre esse assunto a partir de agora. Vamos começar então nossa entrevista sobre participação cidadã, com dois convidados que entendem muito sobre esse assunto. A analista de transparência na Transparência Brasil, Bianca Berti, e o professor, doutor em Direito da USP, Marcelo Nerli, que atua em parceria com a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Desde já, agradeço a presença dos nossos convidados. Professor, obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, Carlos, e a toda a equipe. Bianca, obrigado, viu? Obrigada, Carlos. Muito bom de estar aqui e poder conversar sobre isso com vocês. Com certeza. A gente já começa, professor, com uma questão que eu creio que é muito interessante. Quais os principais obstáculos para a participação cidadã no parlamento? E quais são as formas de unir a população à política municipal? Como ponto de partida, eu diria que o principal entrave para a aproximação entre a sociedade civil e a sociedade política é a ideia, em particular em relação ao parlamento, é a ideia da democracia participativa versus democracia representativa. Nós temos um conflito. A democracia representativa, que está institucionalizada particularmente a partir dos partidos políticos, ela gerou uma dinâmica e se institucionalizou, ela se cristalizou nas instituições. E, obviamente, o parlamento, como uma instituição republicana e burocrática, também assumiu esse contorno. Então, esse é o ponto de partida, ou seja, o medo da democracia representativa em relação à democracia participativa. Segundo ponto, eu diria que nós passamos por um período largo de uma ditadura no Brasil e tanto o Estado desaprendeu a relacionar-se com a sociedade civil, como a sociedade civil desaprendeu a relacionar-se com o Estado. Diante disso, nós temos duas necessidades prementes. Uma, modernizarmos o legislativo. Duas, prepararmos a cidadania ou, em particular, o processo de ensino formal brasileiro nos termos do artigo 205 da Constituição, quando ele diz que o ensino formal brasileiro serve a três propósitos. O primeiro deles, desenvolver a personalidade. O segundo, preparar para o exercício da cidadania. E o terceiro, preparar para o mundo do trabalho. Então veja, a preparação para o exercício da cidadania é um requisito necessário para a gente poder reaproximar a sociedade civil e a sociedade política e, respondendo por fim, como uma das formas de trabalharmos isso com bastante afinco, é invocarmos o que há de mais moderno depois da Constituição de 1988 no Brasil, que são os chamados conselhos de representante. São, no caso, aplicáveis ao município de São Paulo. Em cada uma das 32 regiões administrativas, formar-se-ia um conselho de representantes e ele exatamente vincularia o orçamento para que nós pudéssemos descentralizar os recursos públicos. Então, os conselhos de representantes, eu diria que são a bola da vez e talvez a grande charada para que a gente possa decifrar a chave para aproximar novamente a sociedade civil da sociedade política, entendendo que o Estado é formado por todos, é uma coisa só. Então eu penso que a gente pode ouvir a Bianca e a gente vai avançando nessa temática. Com certeza. Quer falar um pouquinho também sobre esse tema, Bianca? Eu acho que enfrenta hoje no Brasil, mas também vários países também passam pela mesma coisa, é um distanciamento, né, do cidadão em relação à vida política. E é uma coisa que a gente vê tanto em relação ao parlamento, por exemplo, e outras instâncias do governo, quanto com relação ao engajamento que eles têm com a sociedade civil organizada, né? Então, às vezes, também é um desafio para a gente conseguir mobilizar forças dos cidadãos em prol da defesa de direitos, por exemplo, dentro de instâncias políticas, né? E aí, me parece que um movimento que contribui muito para apaziguar esse tipo de problema é justamente o próprio governo se colocar aberto
a receber os cidadãos, a receber essas contribuições, sugestões, manifestações, e até porque isso enriquece também o trabalho do parlamento e a democracia como um todo. E dentro da Escola do Parlamento, aqui da Câmara Municipal de São Paulo, nós temos também essa abertura que foi citada aqui, através dos cursos que são dados, e essa questão é muito importante, a qual o professor se referiu. E baseado nisso, Bianca, eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre outros mecanismos de participação cidadã, para além do legislativo. Que outros projetos vocês já desenvolveram em outras esferas? Para falar um pouquinho também da Transparência Brasil. A gente tende a trabalhar, quando a gente lida com os cidadãos, com o conceito de controle social, né? Então, ele vai além da participação no momento pontual específico, que é o que a gente geralmente vê no legislativo, junto a audiências públicas, por exemplo, junto ao momento de orçamento participativo, como outro exemplo, e ele se refere justamente ao monitoramento das atividades do governo por cidadãos engajados, né? Então, na nossa trajetória aí nos últimos anos, a gente tem tentado estimular esse tipo de prática, até como forma de garantir, por exemplo, a entrega de políticas públicas para cidadãos que precisam delas, né? Então, um projeto mais recente que a gente desenvolveu foi o Obra Transparente. A gente entrou em contato com uma rede de observatórios sociais do Brasil, né, do Brasil inteiro, então de vários municípios diferentes, e passou a desenvolver com eles capacitações para auxiliá-los a fiscalizar obras de escolas e creches, né, então financiadas pelo governo federal, mas em âmbito municipal, em loco. Então a gente desenvolveu materiais, capacitou, acompanhou o trabalho deles nesses lugares, são cidadãos comuns associados, né, nesses observatórios, e a gente conseguiu desenvolver um trabalho muito legal que teve impacto sobre a entrega dessas obras. Então, a gente conseguiu traçar um panorama dos atrasos, por exemplo, que a gente sempre vê, mas ninguém nunca tinha sistematizado isso dessa forma. A gente conseguiu fazer ações justamente junto a instituições públicas como o Tribunal de Contas para barrar certos recursos em obras que não estavam apropriados. Então, com a capacitação, eles conseguiram identificar, por exemplo, estruturas que não cabiam no lugar, que estavam em despropósito, e a gente conseguiu barrar justamente esse tipo de dispêndio que ia gerar um impacto nos cofres públicos, sabe? Então, é uma maneira de você trazer ali a participação, mas de uma forma estendida numa política pública. Fico pensando aqui, até na própria Transparência Brasil, como também nos ensinamentos do professor, e essa questão acho que é para os dois, e é fundamental a gente debater isso no momento que a gente vive. De que maneira as tecnologias digitais e as redes sociais têm facilitado a participação popular no ambiente político que nós estamos vivendo? Posso começar com o professor, depois eu também queria que você falasse, Bianca. Tá. Eu penso, Carlos, que esse é um processo que vai sendo consolidado, né, não só pelo desenvolvimento da internet e das tecnologias de informação e comunicação, mas particularmente com a própria legislação nacional que vai avançando no caminho da transparência. Nós temos, por exemplo, esta primeira regra mais oficial depois da Constituição de 88, o princípio da transparência que vem inserido no artigo 37, depois nós temos a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. No artigo 48, esta lei determina, por exemplo, a participação da sociedade tanto na fase de elaboração do orçamento quanto de aprovação no legislativo, portanto, existem audiências públicas do executivo e no legislativo. Depois, a Lei Complementar 139 de 2009 faz o arranjo para a Lei 11.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Portanto, nós estamos falando de um sistema de tecnologias de informação e comunicação e dentro dele de todo um arranjo normativo que permite ou que exige a transparência ativa ou passiva, né? E a partir daí passamos a desenvolver um ambiente que forma uma década e que começa a ter os primeiros resultados, como diz a Bianca, sobre a aplicação prática disso. Portanto, tecnologia da informação e comunicação é fundamental aqui. Eu vejo o avanço que nós temos, assim como instrumentos, a exemplo destacavas, a Escola do Parlamento, é uma forma de abertura, tanto para que tenhamos reflexos internos do ponto de vista da modernização do poder legislativo, quanto também neste preparo para o exercício de cidadania. E tudo isso, e veja que a própria Escola do Parlamento é presidida hoje
por um profissional de tecnologia da informação. Então, a educação, a tecnologia da informação, a cidadania, a institucionalidade toda vai forçando cada vez mais a transparência ativa, governos abertos, dados disponíveis, e eu diria que nesse curto espaço de tempo o nosso problema já começa a ser o excesso de informação e não a falta dele. E a partir desse excesso de informação, de que forma também nós desenvolvemos novos instrumentos e novas capacidades para que nós possamos de fato avançar. E aqui eu destaco uma coisa importante. Eu penso que o principal, a tarefa constitucional do controle externo é do Poder Legislativo. Perfeito. E aqui eu quero invocar de novo, né? Quer dizer, eu não quero outorgar à sociedade civil a tarefa, a missão do controle das políticas públicas. Esse tem que ser o último resultado, porque para isso nós temos quem formula a política, quem implementa a política e quem avalia. E, obviamente, os três poderes estão responsabilizados por isso a partir de um orçamento, né? E o que nós esperamos é exatamente que o Poder Legislativo, com o seu órgão auxiliar, que é o Tribunal de Contas, cumpra a sua missão, né? E não abrindo mão, então, destas competências que constitucionalmente estão previstas para esse poder e outorgando isso, então, como se isso fosse uma responsabilidade da população. Não é. É importante que ela se empodere, né? Que ela tenha a tomada de decisão da base, não só no sentido de emprestar o seu auxílio, ou seja, pagar o seu tributo, mas que também ela tem o direito de dizer aonde esse recurso deve ser aplicado e de que forma ele efetivamente chega para a necessidade das maiorias da população. Então eu só queria começar essa conversação dizendo sim, as tecnologias de informação são fundamentais, no bojo delas vem todo um arranjo normativo que permite este avanço todo e que já vamos chegando, como eu disse, a um nível de uma verdadeira hemorragia de informação que já nos requer todo um filtro e instituições que possam nos ajudar também na sociedade civil a balizar essa discussão. Com certeza, professor. Eu quero que a Bianca também fale sobre esse assunto, mas olha como passa rápido, né? Quando o assunto é bom, passa depressa. Nós já vamos fazer um pequeno intervalo. É sempre assim. E por que passa rápido? Porque interessa a você. Afinal de contas, o que está sendo falado aqui é cidadania pura. Nós vamos para um rápido intervalo, mas você fique com a gente. Aproveite para curtir as nossas redes sociais. O Instagram, @Câmara São Paulo. E você tem também o nosso site, saopaulo.sp.leg.br. Lá você tem acesso a todas as nossas redes sociais. Nós já voltamos. Toda segunda-feira, às 16 horas, recebemos no Legislativo do Futuro convidados para falar sobre temas que são de interesse do cidadão paulistano. Caso tenha perdido algum programa, não tem problema. Todas as edições estão na nossa playlist do YouTube. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. E nós estamos de volta com o programa que hoje discute a importância da participação cidadã com a analista de transparência da Transparência Brasil, Bianca Berti, e com o professor doutor em Direito da Universidade de São Paulo, Marcelo Nerlin. A gente parou no bloco anterior falando a respeito do que as redes sociais, do que a internet pode trazer de benefício. O professor já nos deu uma aula aqui, né, Bianca? Deu. Queria que você falasse também em relação à Transparência Brasil. No que esse processo ajudou as redes sociais e tudo isso que a gente está vivendo do ponto de vista de tecnologia? Sim, eu acho que as redes sociais elas têm um papel fundamental de amplificar justamente a publicidade dos atos do governo, do legislativo, e de levar isso para cada vez mais cidadãos. Ainda que no Brasil a gente tenha certas dificuldades quanto ao acesso, né? Não cobre toda a população, mas a gente vê essa ampliação na participação e na vontade de opinar, e na vontade de engajar com assuntos políticos. Só que eu também acho que é importante a gente ter em mente que tem um lado negativo disso também, né? Para além do que o professor mencionou, da proliferação de informações, como as redes elas são empresas privadas, elas são plataformas que não estão na alçada do governo, a gente tem, às vezes, um problema difícil ali de transpor, que é, por exemplo, da desinformação,
que se dissemina rapidamente e que às vezes até atrapalha, de fato, a efetivação das políticas, né? E, por outro lado, um problema talvez ainda pior seja o que a gente tem visto mais recentemente de ataques a parlamentares, ataques a agentes públicos, que ocorrem de forma disseminada nessas redes e que muitas vezes a gente não consegue identificar, por exemplo, quem está fazendo isso, né? Então, você tem um lado bom de levar a informação, de levar o acesso a todos, mas também o lado ruim da anonimicidade dessas redes, de como as pessoas usam elas para fins violentos, né? Para fins que instilam na população certas práticas que não cabem à democracia. Então, até por isso, acho que é legal pensar no papel do parlamento em lidar com esse tipo de coisa. Então, qual é o tipo de comunicação que se faz nessas redes? Qual é o tipo de comunicação institucional ou pessoal de um parlamentar, por exemplo? Tudo isso está ali posto em jogo, tudo isso faz parte da política hoje, né? Acho difícil pensar numa política que hoje prescinda disso, porque o avanço está posto, mas são questões que se trazem para a nossa democracia e a gente não pode deixar de apreciar também. Com certeza. Tem uma questão aqui, professor e Bianca, que eu acho que vem bem aquilo que a gente está discutindo aqui, em relação à participação do cidadão nos processos políticos, legislativo, executivo, né? Por que não? Até no caso do judiciário. E tem uma questão aqui, professor e Bianca. Como a educação cívica pode contribuir para educar a população sobre os processos políticos e formar os cidadãos mais participativos na política? Fique à vontade, professor, depois a Bianca também fala sobre isso. Eu tenho particularmente estudado e me dedicado a esta temática e tentado sair da teoria para a prática. Metodologias ativas são abordagens que a universidade vem sendo desafiada a implementar e talvez merecêssemos dar destaque ao fato de que nós estamos, por exemplo, realizando uma disciplina de graduação da Universidade de São Paulo, chamada A Cidade Constitucional, dentro da Câmara de Vereadores, nesta parceria entre a Universidade de São Paulo e a Escola do Parlamento. Então, é muito interessante observarmos ou pensarmos que nós temos só no município de São Paulo 500 mil de estudantes no ensino superior, 500 mil alunos no ensino superior. E se nós começarmos a tirar fatias desses 500 mil, se nós pensássemos apenas 1%, ou se nós pensássemos 0,5% desses estudantes participando ativamente dos processos legislativos, que hoje são factíveis não só graças à tecnologia da informação, que me permite entrar, acessar a internet, acessar o site da Câmara e dentro do site da Câmara poder acompanhar todos os atos do processo legislativo e com isso me antecipar, né, em termos da participação efetiva que eu posso ter nas audiências públicas, ou mesmo como no caso da aplicação, nós temos um momento mais teórico nessa disciplina e outro momento mais prático. E esse momento prático se dá no acompanhamento da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, que é uma comissão fundamental, juntamente com a Comissão de Constituição e Justiça. Então, entender a estrutura e o funcionamento do Legislativo é fundamental até para que a gente possa dar resposta àquela velha problemática que é se o Legislativo é o controlador, quem controla o controlador? Então, veja que aqui nós teríamos um embrião e é uma iniciativa inovadora, ela não se implementa. O nosso sonho seria que, de fato, as universidades brasileiras ofertassem uma disciplina de graduação a cada semestre dentro de cada uma das mais de 5 mil câmaras de vereadores do país. Isso faria com que pelo menos os estudantes do ensino superior se aproximassem dos poderes, né? E eles, eu diria, estes sim têm a obrigação de fazê-lo, né? E o trágico é ver que a maioria dos estudantes desses 500 mil que vão se formar a cada 4, 5 anos, nem mesmo 1% deles sequer pisou na Câmara de Vereadores. E eu via isto pelo diagnóstico dos meus alunos, futuros gestores de políticas públicas, e a maioria deles, quando vem fazer a disciplina, me diz:
professor, eu passava aqui na frente e eu nunca entrei. Então, eu diria que a primeira questão é exatamente a gente romper essas grades que se abrem às 10 horas da manhã, mas que a população venha, que a população acompanhe, que a população se instrua, que a população sinta o clima e que a população entenda essencialmente que esta é a casa do povo e que se o povo estiver ausente, não há espaço vazio na política. Alguém ocupa. E quem ocupa hoje é o lobby, né? E é o lobby que a gente não vê. Então é necessário que a população volte a ocupar o espaço público para que a gente tenha, de fato, um Estado republicano e assim consertar esse encontro, reencontrar a sociedade civil com a sociedade política, para que a gente possa atuar junto para resolver os problemas da sociedade e construir um mundo melhor para que todos nós possamos viver. Eu penso que esse é o ideal. Então esse embrião que está sendo plantado, esta semente, é uma iniciativa e, obviamente, que é uma iniciativa que o Poder Legislativo tem a obrigação de fazer à medida que o brasão do nosso município diz: não sou conduzido, conduzo. É verdade, é verdade. O brasão de São Paulo. E uma coisa, Bianca, o professor tocou, que é fundamental. Hoje você tem ferramentas importantes. Você entra hoje, saopaulo.sp.leg.br, que é o portal da Câmara, você tem lá, vereador por vereador, os projetos desses vereadores, as audiências públicas, as sessões plenárias, o que será discutido na sessão plenária. E uma coisa que vem muito ao encontro daquilo que o professor disse, muitas das leis que existem hoje na cidade de São Paulo e que norteiam toda uma população, nasceram de iniciativas populares, das pessoas que já, de uma certa forma, estão engajadas nesse processo e trouxeram para cá e viraram leis. Como é que se avalia isso? E aconteceu uma coisa que o professor citou também, muita gente confunde. Você fala Câmara Municipal, o pessoal pensa que é no Ibirapuera, que é a Assembleia Legislativa. Quer dizer, o pessoal confunde. Então, eu acho que está na hora da gente, a própria Transparência Brasil, né, usar essas ferramentas para trazer esse pessoal para a conversa, né, efetivamente. Né? Isso. E assim, me vem que a plena existência desse tipo de mecanismo, ele mostra a abertura, né, da instituição em relação às pessoas que voluntariamente se colocam ali nesse lugar de participar ativamente. Então, eu acho que quando a gente pensa no que o poder público pode fazer, é sempre nesse sentido, assim, de sempre se colocar aberto e de sempre convidar as pessoas a olhar, a participar e a ver plenamente todos os trabalhos. Porque quem está engajado, quem já tem vontade, se ele encontra um obstáculo, outro e mais outro e mais outro, aí dificulta, né? Aí, mesmo com toda a vontade do mundo, você vai chegar num muro ali de que o custo de você acessar o espaço de poder, de você poder estar lá dentro, ele é muito maior do que o benefício que você consegue trazer, por exemplo. E eu acho que o exemplo da Câmara de São Paulo é ótimo, porque a gente fez um estudo até em 2020 com os 5 maiores municípios da região metropolitana de São Paulo, de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro, nas câmaras municipais, avaliando as condições de transparência de cada uma, né? E de todos esses, a Câmara de São Paulo despontou na frente, era a melhor, mas a gente via em vários desses lugares que eles não tinham sequer regulamentado a lei de acesso dentro da instituição. Então, isso mostra um descompromisso, né, com esse tipo de prática, da transparência, de você dizer plenamente o que está acontecendo, quando vai acontecer, qual é a pauta, como é que o cidadão pode acessar aquilo. Então, eu acho que a Câmara de São Paulo realmente se colocou ali como um exemplo de boa prática, né? E a gente vê isso também, em certa medida, no Senado e na Câmara dos Deputados Federal, porque eles têm bons portais, também servem de exemplo, eu acredito, para todas as câmaras municipais, mas no município, muitas vezes, a gente ainda tem esse entrave de que a lei de acesso não está plenamente regulamentada. E aí isso prejudica demasiadamente o acesso do cidadão. E saindo um pouco dessa parte das redes sociais, professor e Bianca, a gente tem aqui a Escola do Parlamento, que promove cursos, e eu tenho a oportunidade de acompanhar, de capacitação, para trazer as pessoas efetivamente para esse processo na forma presencial também, não é? Fazendo com que a pessoa, inclusive, eu já conversei com algumas pessoas que participaram dos cursos, e elas saem daqui muitas vezes com, puxa vida, mas dá para a gente acompanhar tudo isso. Hein, professor? Eu acho que a Escola do Parlamento, nesse ponto, e essa iniciativa que o senhor citou, né, que o senhor citou logo no início, o Conselho dos Representantes, eu acho que isso tem que ser cada vez mais difundido para que as pessoas venham para cá, né?
Eu não tenho dúvida nenhuma que os conselhos de representante, uma vez implementados, e mostra exatamente esse conflito entre o que é a democracia representativa e a democracia direta. E veja, esses conselhos de representantes estão por serem implementados no município de São Paulo como os primeiros conselhos de participação popular vinculados ao poder legislativo. É o primeiro do Brasil. Ele está previsto na lei orgânica há mais de 30 anos. Nossa. E até hoje não foi implementado. Isso levou 10 anos para que houvesse uma lei municipal. Essa lei foi arguida inconstitucional. Levou 16 anos para que o judiciário decidisse a matéria, e agora já se vão mais 3 anos e tampouco houve movimentação. E veja, não falta recurso financeiro. No ano passado, a Câmara de Vereadores devolveu 180 milhões de reais para o Executivo, que é exatamente esse dinheiro que está à disposição e que serviria para que a gente pudesse alavancar, do meu ponto de vista, a iniciativa mais republicana e mais inovadora no cenário político de coesão social entre a sociedade civil e política no Brasil contemporâneo. Então, realmente, a gente segue, né, nesse trabalho, batendo bumbo, né, para que, de fato, os conselhos de representantes saiam do papel, que a gente possa ter a descentralização desses recursos do orçamento. Em São Paulo, nós falamos do 5º maior orçamento do país. Nós vamos para 107 bilhões de reais no ano que vem. No ano passado, o Executivo não conseguiu gastar mais de 30 bilhões de reais, né? Então, isto mostra claramente que hoje o problema não é falta de recurso, e sim formas organizadas de participação, de descentralização do recurso. E aqui sim, a Escola do Parlamento, ela se notabiliza no país inteiro, né? E eu daria um destaque também à formação dos professores. O Condão, né? Eu vi um trabalho muito interessante, muito lindo, realizado no ano passado, com a formação de professores da rede municipal de educação. E me parece que isto é chave, ou seja, que os professores venham com seus alunos aqui para dentro, para que seus alunos conheçam a porta de entrada e que depois exercitem esta cidadania de forma constante no dia a dia. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a Escola do Parlamento tem méritos, merece potência, merece atenção, e é um condão, sem dúvida nenhuma, de diálogo e de aproximação da instituição Poder Legislativo com a sociedade civil, e mostra isso com a universidade que representa a sociedade civil. Com certeza, professor. A gente ficou, né, Bianca, assistindo o professor falar, é uma verdadeira aula, né? Com certeza. Perdão por falar demais. Não, jamais, professor. É que, infelizmente, o nosso tempo que não é tão grande assim. Mas eu queria que você, Bianca, também falasse a respeito dessa questão da capacitação, né? De repente, um poder legislativo que coloca à disposição das pessoas uma capacitação em nível presencial. Então, isso também eu acho que é importante para a própria Transparência Brasil. Sim, a educação cívica é fundamental. Assim, a gente entende que como é que você vai chegar até o cidadão e explicar para ele por que a política é importante, como é que a política atinge a vida dele. Ele tem que ser capaz de estar nesses espaços, ele precisa ser ensinado sobre isso cada vez mais. Quando a gente pensa, por exemplo, numa instância de participação que é sobre o orçamento, justamente, que é fundamental, também acaba sendo um tipo de processo super críptico para quem nunca olhou para aquilo. Então, assim, isso é uma barreira relevantíssima para a participação, e as pessoas têm que poder ser incentivadas a buscar esse conhecimento, a entender isso. Existir uma iniciativa como a Escola do Parlamento é excelente. Bianca, muito obrigado. Professor, a gente ficaria aqui muito mais tempo, mas o programa chegou ao fim. Eu agradeço muito a presença da analista de transparência na Transparência Brasil, Bianca Berti, e também ao professor doutor em Direito da USP, Marcelo Nerling. Agradeço também a sua companhia. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar o que achou desse programa. Siga também o nosso perfil no Instagram, @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.